Vimos então o funcionamento operacional da reunião do Copom e o que ele delibera. A pergunta que certamente ficou para você é a seguinte: o que isso tem a ver com compra e venda de títulos públicos e, principalmente, o que isso tem a ver com o controle da inflação? Compra e venda de títulos públicos já ficou mais ou menos claro. A chamada meta da taxa Selic é uma diretriz de rentabilidade dos títulos públicos, porque os títulos públicos têm diversos tipos, tem diversas modalidades de títulos públicos que têm rendimentos diferentes. Tem título público que rende taxa fixa, tem título público que rende inflação, tem outro que rende variação do dólar. E aí, na média, essa rentabilidade média dos títulos públicos federais é chamada de taxa Selic. E a diretriz para essa rentabilidade média é a meta da taxa Selic, também chamada de taxa básica de juros da economia. E o que isso tem a ver com o controle da inflação? Vamos então responder agora a essa pergunta crucial. A meta da taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros, ela tem um papel essencial, muito forte, no controle da inflação por 3 motivos. Primeiro, esta taxa básica de juros, a meta da taxa Selic, é piso dos juros do crédito. Por que isso? Por uma razão muito simples. A taxa Selic é quanto o governo, quanto o Estado paga para quem está emprestando dinheiro para ele. É a rentabilidade dos títulos públicos. Ora, e o principal comprador dos títulos públicos são os bancos, as instituições financeiras. Ora, o banco, se recebe a taxa Selic para emprestar para o Estado, o banco irá cobrar mais do que essa taxa para emprestar para qualquer outra pessoa, física ou jurídica, porque o Estado é o cliente do banco que oferece o menor risco. No Brasil, inclusive, títulos públicos federais para os bancos são considerados de risco zero. Tecnicamente, são registrados como zero, porque o Estado paga a sua dívida. O Estado, ele tem este compromisso de cumprir o que deve aos credores. O Estado é o cliente mais confiável para o sistema financeiro. Portanto, se o Estado paga a taxa Selic para o banco emprestar para qualquer outro cliente, o banco vai cobrar uma taxa maior do que essa. Por isso é que a taxa Selic é piso dos juros do crédito. E, portanto, quando a taxa Selic aumenta, os juros do crédito, de uma maneira geral, aumentam de forma generalizada. Às vezes aumentam até mais do que aumentou os juros da taxa Selic. Com isso, o crédito fica mais caro. E aí menos gente vai buscar conceder crédito, buscar tomar crédito. Os bancos vão ficar mais exigentes para conceder crédito. E vão, inclusive, preferir emprestar para o governo do que emprestar para os agentes econômicos. Com menos gente pegando dinheiro emprestado e os bancos menos dispostos a oferecer crédito para as pessoas, a oferta, o total do crédito reduz. E isso ajuda a reduzir o volume dos meios de pagamento, que é a atuação do Banco Central para combater a inflação. Reduzir o volume dos meios de pagamento. Ou fazer com que aumente menos, aumente pouco, para manter o volume dos meios de pagamento adequado ao porte, às necessidades da economia. Além disso, a elevação da taxa Selic aumenta a rentabilidade das aplicações financeiras. Por
exemplo, fundos de investimento tornam-se mais rentáveis porque os fundos de investimento adquirem muitos títulos públicos federais. Quando a rentabilidade desses títulos sobe, a rentabilidade do fundo de investimento sobe também. Então, mais pessoas estarão destinando recursos para aplicações financeiras. Portanto, vão destinar menos recursos para o consumo e para o investimento. Vai haver menos demanda, como se diz em economia, esfriando o consumo, esfriando a aplicação na economia real. Aqueles que estão ofertando bens e serviços têm que baixar os preços, porque a procura diminui. As pessoas que têm dinheiro sobrando, ao invés de consumir, vão preferir investir no mercado financeiro. Isso também esfria a economia e reduz as pressões inflacionárias. E o terceiro ponto, que é um conceito de economia, de teoria econômica, que tem a ver com os outros dois e consolida esta ideia, é aquilo que nós chamamos de custo de oportunidade. Vamos entender esse conceito econômico. Custo de oportunidade não é um custo financeiro. Você não gasta custo de oportunidade. Você não contabiliza numa empresa, num balanço de uma empresa, custo de oportunidade. Porque custo de oportunidade não é um custo que você gasta. É aquilo que você deixa de ganhar. Quando você tem duas alternativas, o fato de você escolher a alternativa A significa que você abriu mão daquilo que a alternativa B ia te trazer de retorno. Então, o custo de oportunidade de escolher a alternativa A é o retorno que você ia ter se escolhesse a alternativa B. Vamos dar um exemplo simples, financeiro. Exemplo típico de primeiro ano de faculdade de economia. Imagine que você tem R$50 e você está com duas opções. Ou você coloca na poupança, que te dá 0,5% em um mês, ou você vai ao cinema e faz um lanche. Se você decidir ir ao cinema e fazer o lanche, nesta alternativa, qual é o custo de oportunidade desta decisão de consumir? O custo de oportunidade de ir ao cinema e fazer o lanche é 0,5%, porque é quanto você ia ganhar na poupança e você não colocou lá. Só que 0,5% de R$50 são 25 centavos. É um custo de oportunidade muito baixo. Não vale a pena ganhar 25 centavos e abrir mão do meu lazer. Meu lazer me dá mais retorno do que 25 centavos se eu for contabilizá-lo financeiramente. Então as pessoas, numa situação dessas, deixam de poupar e vão consumir. Mas se o rendimento fosse maior, vamos supor 10% ao mês, muitas pessoas poderiam fazer uma escolha diferente. Não, vou deixar o dinheiro guardado um tempo, porque daqui a 3 meses eu vou ter quase R$80, e aí eu vou poder fazer um lanche melhor depois do cinema. É uma opção. Então o custo de oportunidade é quanto que eu deixo de ganhar quando escolho A, porque eu tinha a possibilidade de ganhar tanto se escolhesse B. O custo de oportunidade de escolher A é o que eu ia ganhar se tivesse escolhido B. Pois bem, título público federal é o custo de oportunidade básico para qualquer decisão do que fazer com o seu dinheiro, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Porque a rentabilidade dos títulos públicos federais é quanto o governo te paga para você ficar quieto, para você não fazer nada. Então, numa taxa básica de juros, que está em torno de 13% ao ano, mais ou menos, qualquer investimento financeiro ou produtivo que renda menos que 13% não vale a pena. Então, se um empresário, por exemplo, tem uma empresa e ele faz a conta que investir no seu negócio vai lhe dar 10% de retorno no ano, ele não vai investir no negócio, ele vai preferir comprar título público federal que dá mais.
Se o investimento do negócio dele der 25%, aí ele vai investir no negócio, porque o retorno é maior, o retorno esperado é maior do que o custo de oportunidade, que é o rendimento da aplicação em títulos públicos federais. Só que se a taxa de juros aumenta muito, o custo de oportunidade de outro investimento ou de investir na produção torna-se muito elevado. Então, quando a taxa de juros é muito alta, os empresários param de investir, param de ampliar os seus negócios, portanto, cai o investimento. As pessoas param de consumir, param de pegar dinheiro emprestado, cai o consumo. Quando cai o investimento e o consumo, cai a inflação. É claro que você deve estar pensando que isso tem um limite. Os limites são os limites do bom senso e da necessidade social, porque se a taxa de juros aumentar excessivamente, o consumo vai cair, o investimento vai cair, mas o emprego também vai cair, porque as empresas vão investir menos, vão vender menos, portanto vão ter prejuízo se continuarem com o tamanho que estão e elas vão ter que demitir. Isso, em alguns momentos de grave crise inflacionária, acontece. É o ônus que determinados governos, determinadas opções de política econômica pagam ao elevar de maneira muito forte a taxa de juros, por exemplo, para combater uma inflação que seja muito elevada. Como no Brasil a inflação tornou-se um monstro a ser debelado, porque a experiência inflacionária brasileira é traumática, de 1980 a 1994, a inflação acumulada é estratosférica, é acima de 50 bilhões por cento em 15 anos, anteriores ao Plano Real. Esta experiência, esse legado, fez com que o país desenvolvesse uma verdadeira ojeriza à inflação. Por isso, é tão cobrado e tão vigiada a reunião do Copom. Porque todos querem saber o que o Banco Central está fazendo para evitar que a inflação saia do controle, para buscar que a inflação continue dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Vimos, então, a atuação do Comitê de Política Monetária, o Copom, órgão do Banco Central, que tem como principal deliberação definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés. Fechando e consolidando este conceito, agora entendemos que quando o Copom, quando o Banco Central define a meta da taxa Selic, ele está sinalizando uma rentabilidade esperada para os títulos públicos federais. A elevação dessa taxa significa a busca do controle da inflação, é a diminuição do crédito, é a diminuição da liquidez da economia, porque as pessoas vão guardar menos dinheiro vivo, vão investir mais, vão pegar menos dinheiro emprestado. É a elevação do custo de oportunidade dos investimentos. Mas pode haver a situação oposta. Aconteceu no Brasil na época da crise, está acontecendo em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Como nesses momentos, que ainda vive os Estados Unidos em 2011, que o Brasil viveu em 2009, de ameaça de deflação, ameaça de queda da atividade econômica, nestes momentos, o que o Banco Central faz é reduzir a taxa básica de juros. Ao reduzir a taxa básica de juros, torna o crédito mais barato, torna o investimento mais compensador, o investimento da produção, torna a rentabilidade financeira menos atrativa. Para vocês terem uma ideia, a taxa básica de juros do Banco Central americano no primeiro semestre de 2011, desde final de 2008 até o primeiro semestre de 2011, foi 0,25% ao ano. Ou seja, qual era o recado do Banco Central americano? Vamos consumir e vamos investir na produção, porque a rentabilidade dos títulos públicos é nada, a rentabilidade das aplicações financeiras é nada, o custo de oportunidade é muito baixo.